Vamos trocar um pouco de assunto, mudar a pauta? Marco Zero, onde tudo começa. Porque esse é o nosso primeiro programa de 2021 e nós não podemos conversar a respeito ainda daquilo que nos move, que é a política brasileira e principalmente nessa nova Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Você está acompanhando o trabalho dos vereadores? Já teve alguma sessão? Como é que está, Paulinho? Isso mesmo, Moacir. Já teve uma sessão extraordinária convocada pelo prefeito para a votação das mudanças administrativas aí propostas pela gestão municipal, alterando secretarias e outros setores aí do funcionamento da máquina pública. Moacir, os vereadores de Foz do Iguaçu têm a chance de fazer tudo diferente da legislatura anterior, mas estão dispostos a essa mudança? É esse o diálogo que a gente traz aqui para o nosso ouvinte espectador do programa Marco Zero deste sábado. O eleitor iguaçuense na eleição do último ano, as eleições municipais, deu uma demonstração de reprovação ao trabalho daquela legislatura de vereadores que se encerrou em 31 de dezembro de 2020. Como todos sabem, 14 vereadores disputaram a reeleição naquele momento, dos quais somente 2 conseguiram eleger-se. Pois bem, se é uma demonstração de reprovação àquela legislatura, também é uma demonstração clara, um recado claro para os atuais edis que assumiram o mandato em 1º de janeiro. O eleitor espera uma postura diferente ou completamente diferente dos atuais representantes que ocupam a Câmara Municipal. A pergunta é: os nossos vereadores estão dispostos a essa mudança, Moacir? Nesse início de mandato, por exemplo, nós não observamos movimentos para enxugar os gastos da estrutura do Legislativo. As nomeações oficiais para os cargos feitas até agora pelos vereadores tendem a indicar que os 4 assessores serão nomeados, né? Cada vereador tem direito, entre aspas, a 4 assessores com salários de R$ 8.900 cada um desses profissionais aí à disposição de um mandato parlamentar. É uma estrutura significativa. A gente vê também candidato derrotado na eleição de prefeito sendo acomodado em cargo de diretoria na Câmara Municipal com remuneração superior a R$ 10.000. Ou seja, são movimentos que são contrários àquelas críticas que a população, a comunidade, o eleitor tem feito nos últimos tempos em relação à Câmara de Vereadores, exigindo um pouco mais de uma estrutura um pouco mais enxuta, né, de remunerações mais adequadas à realidade da maioria da população. Outro ponto que eu trago aqui para a gente pensar: o Festival de Indicações, que foi uma prática da legislatura passada, deve permanecer. A gente fez um levantamento junto ao portal legislativo e dos projetos que foram apresentados, das proposições que foram apresentadas pelos novos vereadores nesse mês de janeiro de 2021, 4 são projetos de lei, ou seja, são projetos que tendem a se converter em lei e serem efetivados no município. 80 proposições são indicações. Essas indicações, como todos nós sabemos, são apenas sugestões ao prefeito e à gestão pública. Elas não acabam, em sua maioria, não tendo efetividade. O que a população espera são entregas dos vereadores, são soluções dos problemas que a comunidade enfrenta, melhorias na sua vida. Momentos desafiadores como esse que a gente está vivendo exigem de nossos representantes do poder público respostas desafiadoras, igualmente desafiadoras para esse momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, quantos vereadores acompanharam o drama da população iguaçuense com os alagamentos agora nesse mês de janeiro? Veio outra chuva, novos alagamentos. Os vereadores são meios de amplificar a voz das comunidades para a resolução de seus problemas. Isso quando é feito sem demagogia. Mas a gente não notou essa proximidade da maioria dos nossos vereadores com a população num momento de grande sofrimento como esse problema que teima em insistir na nossa sociedade, na nossa cidade, que é o dos alagamentos nas comunidades, principalmente nas comunidades mais populares. Mas enfim, a régua que medirá a qualidade do trabalho dos atuais vereadores é principalmente a que
que marca a independência e a fiscalização em relação ao Poder Executivo, em relação às ações do prefeito. A grande maioria dos nossos vereadores aderiu à base de sustentação do prefeito Chico Brasileiro. Isso não pode ser confundido de modo nenhum pelos nossos vereadores como subserviência. A Casa de Leis é uma casa independente e assim deve permanecer, deve fazer jus a essa independência. A função mais importante de um vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos que são de todos e a qualidade dos serviços que são prestados para a população. Sem isso, a Câmara de Vereadores se apequena a uma mera repartição de despachos. Vereadores são representantes do povo, por isso não dá para atender a dois senhores. Eles devem ser intransigentes na defesa da população. Veremos logo mais a quem nossos vereadores dirão amém. Marco Zero, onde tudo começa.